Que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez. O meu desejo é que através desses nossos encontros, Deus esteja abençoando sua vida e sua família, trazendo respostas a você. Que a graça do nosso Senhor Jesus possa estar trazendo esclarecimento e grande alegria ao seu coração diante da revelação do propósito de Deus para você. Até aqui nós temos caminhado pelas páginas sagradas, analisando com critério textos bíblicos que falam sobre o plano de Deus para o homem. Nós abordamos aqui a questão da criação do homem, a questão também da triste opção que o homem fez pelo pecado, do afastamento que isto provocou entre o Criador e a criatura. E falamos também sobre o plano de Deus para a salvação, redenção, a restauração do ser humano. Deus colocou em prática um plano que lhe custou muito caro, mas que tornou possível a reconciliação, a nossa reconciliação. Nós destacamos também que a decisão agora está por conta de cada um de nós. Somos nós que nos tornamos inteiramente responsáveis pelo que ouvimos, pelo que lemos, e certamente nós daremos conta destas verdades a Deus quando formos colocados na sua presença. Uma das afirmações que eu fiz com muita convicção aqui durante os nossos encontros foi a afirmação de que o Evangelho é prático. Ele se traduz em mudanças nas nossas vidas. E como isso é verdade? Todos nós conhecemos pessoas cuja vida já perdeu o sentido. Elas correram desesperadamente atrás dos objetivos, das conquistas, imaginando que isso poderia trazer alguma sorte de realização, de paz, de contentamento. Como pastor e psicanalista, eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas dos mais diversos níveis sociais e acadêmicos. E o que eu vejo uma enorme crise de valores. Eu vejo uma desastrosa crise de expectativas. Eu vejo muita frustração nas pessoas. Parece que as pessoas têm uma sensação de que perderam tudo, e a sensação que eu tenho é de que as pessoas da nossa geração estão morrendo aos poucos por dentro. Isso tem tornado o Evangelho de Jesus cada vez mais óbvio e mais valioso para mim. Eu estou certo de que ninguém encontrará contentamento em bens materiais, ou em realização profissional, ou em status social, ou em relacionamentos afetivos, ou mesmo na religião, ou em filosofias. Estas coisas podem ser até boas e importantes, mas todos nós sabemos que elas não são determinantes quando o assunto é plena realização e paz interior. Por isso, a nossa sociedade tem adoecido. Cada vez mais as pessoas estão desesperadas, estão procurando coisas exóticas através das quais imaginam que encontrarão paz e significado. Mas essa espécie de paz é tirana, porque ela nunca se apresenta. E quando as pessoas imaginam que estão a um passo dela, ela corre um pouco mais adiante. No entanto, quando permitimos que Jesus Cristo seja Senhor da nossa vida e governe a nossa vida, então vemos cumprida em nós, na nossa existência, uma das suas mais valiosas promessas. Jesus disse em João, capítulo 14, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Eu quero pensar com você nos próximos minutos sobre como essa paz pode afetar a nossa vida familiar. Porque para mim, a família é assunto seríssimo. Todos nós temos contemplado uma enxurrada de falsos valores propagados por pessoas infelizes, pessoas recalcadas, sem valores pessoais, pessoas incompletas que estão a postos para destruir esta instituição tão preciosa que é a família. Ora, não é só porque elas deram errado na vida delas que todo mundo também tem que pagar e tem que dar errado também, não é verdade? Você já parou para pensar como as pessoas estão se tornando fúteis nos seus relacionamentos? Cada vez mais utilitaristas, cada vez mais usando umas às outras como meros objetos, dos quais elas podem extrair alguns momentos de prazer, mas no instante em que
os seus companheiros revelam o seu próprio eu integral, então elas são rejeitadas e são abandonadas e são colocadas de lado. Uma das necessidades do perfeito equilíbrio emocional, do equilíbrio humano, é o senso de pertencer. O fato de você saber que você faz parte de um corpo, de um grupo social, de uma família, o fato de você saber que você é amado, que você é aceito como é, isso tudo é muito importante para nós. E quando eu vejo as pessoas afirmando que o casamento não é necessário, que a fidelidade conjugal é uma utopia, que o divórcio é a melhor resposta para as crises conjugais, ou que a sexualidade é indefinida, ou que a iniciação sexual pode ser feita cada vez mais cedo na vida dos jovens e que eles podem experimentar o que quiserem, vivendo uma vida absolutamente liberal. Quando eu ouço pessoas dizendo que os filhos não precisam dos pais para desenvolverem o seu próprio caráter, que eles podem ser expostos à brutalidade, à violência largamente propagadas pela mídia, quando eu vejo essas coisas, eu percebo como as pessoas estão distantes do que Deus planejou para elas. E pior ainda, cada dia parece haver um movimento para calar quem fala sobre valores humanos absolutos, ou valores de Deus. Ora, eu não vou me calar nunca. Sabe por quê? Porque quando eu ouço coisas desse tipo, a minha mente reporta-se lá ao meu gabinete, ao meu escritório, para a quantidade de pessoas que eu atendo, pessoas que optaram pelos pensamentos modernos e que hoje estão amarguradas, estão feridas, estão cheias de culpa, estão machucadas, estão absolutamente descontentes, sem perspectivas para o futuro, pessoas que estão desencorajadas, pessoas que estão visivelmente sem rumo. E eu pergunto, é esse tipo de vida que nós queremos, que a nossa sociedade quer? É isso que almejamos para os nossos filhos? Eu acredito que não. Por isso eu posso afirmar com muita tranquilidade que a Bíblia possui valores específicos para a nossa existência e que quando nós extraímos tais valores da palavra de Deus, então encontramos uma direção segura a seguir. A Bíblia nos traz uma mensagem de restauração integral. Deus fez uma promessa a Abraão no passado de que na posteridade dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Presta atenção, todas as famílias da terra. O Senhor disse lá em Gênesis, capítulo 12, para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. Ora, a posteridade de Abraão é Jesus Cristo. O que Deus está afirmando nesta promessa é que através do Evangelho de Cristo, as famílias que estavam vivendo sobre o jugo da maldição poderiam ser resgatadas. Ao invés de continuarem sob maldição, receberiam a bênção da parte de Deus. Vamos pensar, por exemplo, sobre a bênção do casamento. A maioria das pessoas sonha em poder casar-se, construir uma família, viver felizes, mas este sonho às vezes dura muito pouco, não é verdade? E por quê? Primeiro porque as pessoas não compreendem de fato o que significa casamento. Elas imaginam casamento como uma experiência que poderá lhes trazer resposta para a solidão. Elas imaginam casamento como resposta para a satisfação sexual e para as demais necessidades de ordem emocional. Elas imaginam que poderão atrair um ao outro e retirar do outro a felicidade que tanto almejavam. Elevam as suas expectativas conjugais ao extremo, montam castelos irreais, os quais imaginam ser indestrutíveis. No entanto, logo elas percebem que o casamento não está satisfazendo suas necessidades como elas esperavam. Elas percebem que os seus parceiros não eram o que elas imaginavam. E então, evocando o seu direito de serem felizes, logo começam a indagar se o divórcio não é a melhor solução, a solução mais viável. Surpreendentemente, a Bíblia diz que o casamento não é isso. Ela afirma que Deus criou o homem e a mulher, e que ele mesmo ordenou o casamento. Gênesis 1, 27 diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem,
Homem e mulher os criou. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. E Jesus acrescenta isso. Assim, já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Sabe por que a separação não estava nos planos de Deus? Porque a perspectiva divina sobre casamento não é o que nós iremos extrair do outro, se iremos ou não extrair a felicidade do outro, mas sim o que nós iremos fazer, o que faremos para que o outro seja feliz. Você se casa para pertencer a alguém e para fazer tal pessoa feliz. É óbvio que se ambos estão imbuídos do mesmo propósito, ambos serão beneficiados, ambos serão felizes. Bem, tudo isso parece ser muito simples, você irá argumentar, mas na prática a situação é outra. Sabe por quê? Sabe por que é outra? Porque nós não deixamos que a Bíblia penetre no nosso coração. Nós a abandonamos para trás. E é a Bíblia que ensina o homem a ser um marido que realmente supre as necessidades da sua esposa e a faz feliz. Também é a Bíblia que ensina o que de fato significa ser uma esposa, daquele tipo de esposa que faz com que o seu marido se sinta orgulhoso e realizado. A Bíblia condena veementemente a infidelidade conjugal e ensina o homem a viver de tal maneira que nunca venha trair a sua própria esposa. Aliás, eu tenho plena convicção de que um homem não deixa de trair a sua mulher só porque ele a ama ou só porque ele disse a ela que não faria isso. Um homem só é totalmente fiel à sua esposa caso haja temor de Deus no seu coração. É o grau de temor e respeito a Deus que faz com que este homem descubra nas páginas sagradas o segredo para uma vida familiar plena, de fidelidade, de alegria. O mesmo acontece com as mulheres. Se uma mulher tiver o temor de Deus no seu coração, e se ela estudar os textos bíblicos que ensinam sobre valores para a família e ela os aplicar na sua vida, então o jogo vai virar. Outro dado importantíssimo desse processo são os filhos. A Bíblia diz que eles são herança de Deus para os pais e que é dever dos pais criá-los no temor e no conhecimento de Deus, tanto quanto é dever dos filhos obedecerem aos seus pais com uma atitude de temor e respeito. Isso está lá em Efésios capítulo 6, os versos de 1 a 4. O texto diz: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, a nossa sociedade está se tornando cada vez mais confusa. Ela tem tornado a relação entre pais e filhos uma relação impessoal. Os pais, às vezes, passam 3 períodos do dia fora de casa. Com o número crescente de divórcios e de relações informais, muitas das nossas crianças têm vivido totalmente privadas da presença dos seus próprios pais. Os filhos, às vezes, são criados pelas babás, pela televisão, pela internet. E aí, quando eles chegam na adolescência, a casa parece que vai desmoronar. Eles ficam revoltados, ficam enfurecidos contra os pais. O diálogo de que os pais tanto se orgulhavam no passado desaparece instantaneamente. Filhos e pais acabam se tornando inimigos e o que sobra daí pode ser uma crise sem limites que pode perdurar aí talvez por toda a vida dessa família. A psicologia sabe que os pais possuem um papel preponderante no equilíbrio emocional e no desenvolvimento da sexualidade dos seus filhos. Por exemplo, as meninas que são privadas de um relacionamento sadio com os seus pais podem desenvolver uma carência afetiva exacerbada, tornando-se volúveis em seus relacionamentos afetivos. Por mais que elas tenham namorados e outros homens em suas vidas, parece que elas nunca vão estar, de fato, satisfeitas. Com o passar dos anos, essas experiências trarão grande amargura à vida dessas meninas. Mas a nossa sociedade é orgulhosa demais para admitir quão vazio e quão fútil se tornou
apenas por desprezar as orientações de Deus. Sabe, eu não sei qual é a sua condição civil e não cabe a mim aqui julgar ninguém. Eu não sei se você é solteiro ou casado, divorciado, se você tem filhos ou não, quais são as suas experiências dentro dessa área. Eu não sei como anda a sua vida familiar, mas eu sei de uma coisa. Se você pautar os seus valores familiares na palavra de Deus, não importa que tipo de pressão a sociedade possa impor sobre a sua vida, você jamais desmoronará. Jesus deixou isso muito claro, dizendo o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram as correntes, e sopraram ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. E grande foi a sua queda. Como está a sua família? Como está a sua vida afetiva? Como estão seus relacionamentos? Você está plenamente certo de que você pode controlar as suas emoções ao lidar com estas questões? Talvez você pense que tudo em sua vida já desmoronou e que você não sabe mais o que fazer. Mas lembre-se de que a proposta de Deus para nós é uma proposta de resgate, de restauração. O que Deus quer é o nosso bem e não o nosso mal. Ele disse na sua palavra: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Portanto, meu querido, minha querida, abra o seu coração. Esteja atento ao que Deus está comunicando com você. Eu quero desafiar você a mergulhar de cabeça nos princípios da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Porque eu sei que estes princípios irão resgatar, restaurar o seu coração, trazendo a você dias de alegria e paz. Não permita jamais que a teimosia, que o preconceito lhe impeçam de usufruir do melhor que Deus tem preparado para você e para a sua família. O meu clamor a Deus é que esta mensagem penetre de tal maneira no seu coração que possa produzir frutos e que dele ela jamais possa ser retirada. Que Deus abençoe sua vida, que todo o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida e a sua família também. A você um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.